pouco na palavra de Deus. A gente está vivenciando esse momento de um tema muito forte, muito propício para o momento, né? Que é não fuja, fique, lute. E eu sei que você já foi ministrado aqui em inúmeras mensagens que já foram pregadas. Você já leu o livro de Jonas, acho que umas 10 vezes durante todo esse tema, porque é pequeno, é um livro muito bom. Você já conhece a história de Jonas, né? Desde que você fazia parte do jardim de infância, você via a professora botava aquelas baleias gigantes e mostrava, você entendia tudo isso. Eu acho que você já entende toda a história de Jonas. Mas dentro daquilo que nos foi colocado aqui na palavra, o tema em si, nós vamos trabalhar um pouco em cima disso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jonas. No livro de Jonas vamos ler. No capítulo número 1, eu quero me atentar com você apenas a um versículo. Capítulo 1 de Jonas, porque eu acredito que você já fez essa leitura anteriormente, com as outras pessoas que ministraram aqui. Jonas capítulo 1, abra sua Bíblia. Talvez as versões não vão se colidirem, mas você vai entender o texto que vamos ler. Capítulo 1, verso 10 do livro de Jonas diz assim. Apenas o versículo 10 nós leremos. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhes: o que é isto que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Amém? Aleluias! A minha oração é que a palavra de Deus fale ao seu coração, assim como falou ao meu nesta noite. Quando falamos sobre a história de Jonas, dentro desse tema de não fugir, a gente se depara com uma série de questões muito interessantes, que é na verdade o que eu e você temos feito para melhorar a nossa caminhada, ou para melhorar aquilo que Deus colocou diante de nós. Quando eu estava meditando nesse tema e separando esse sermão, a primeira coisa que me veio à mente foi uma história que talvez você já deve ter ouvido de uns 100 pregadores, talvez você já tenha lido ela na internet, mas foi uma história muito propícia para aquilo que vamos ministrar nessa noite. Eu vou ler a história aqui, você já conhece, mas preste atenção num subtópico da história. A história é uma história que conta sobre o diabo e o cavalo, que diz que certo dia um cavalo estava amarrado em uma árvore. O diabo experiente estava passando por aquela região e ensinando algumas coisas a um diabo menor, e viu um cavalo amarrado em uma árvore, e quis mostrar ao diabo aprendiz a arte da confusão. O diabo aprendiz queria se aproximar das pessoas com tentações, com sexualidade, roubo, adultério, mas logo o diabo experiente disse que não precisava de nada disso, que a estratégia seria mais fácil do que se imaginava. O diabo experiente se aproximou do cavalo amarrado à árvore e o soltou. Uma vez que o cavalo estava solto, entrou na horta do camponês vizinho e começou a comer tudo que havia naquela horta. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, ficou apavorada, imediatamente pegou um rifle e matou o cavalo. O dono do cavalo, vendo a mulher morta, ficou enfurecido e também pegou o seu rifle e atirou contra a mulher, matando-a. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a sua mulher morta e, sabendo quem a matou, foi atrás do dono do cavalo e também o matou como forma de vingança. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, puseram fogo e queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, foi atrás dos filhos do camponês e também os matou.
O camponês, ao ver tudo o que tinha acontecido e as desgraças que ocorreu, apavorado com aquilo que havia feito, tomou a sua arma e cometeu suicídio. Outros demônios que estavam naquela região viram todo o estrago que aconteceu, foram e perguntaram ao diabo experiente: o que é isso que você fez? E o diabo experiente respondeu: eu não fiz nada, eu apenas soltei o cavalo. E aí, quando eu deparei com essa história, que é um pouco longa, tanto quanto, você já conhece, de quem é a culpa? Eu pensei comigo, de quem é a culpa? Porque aqui num trecho que nós lemos, você encontra no versículo 10, os homens que se encheram de temor, e eles viram para Jonas, eles olham para Jonas e dizem assim: o que é isso que você fez? Eles falam para Jonas assim: mas o que foi que você fez, Jonas? Assim como dentro dessa ilustrante história, os demônios perguntam assim: mas o que você fez? E ele então diz assim: olha, eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Sabe aquela pessoa que fala uma palavra e arruma uma confusão inteira, e quando você fala assim: mas você falou o quê? Eu não falei nada, só falei isso assim. Às vezes a gente pega o lugar do diabo nessa história e a gente só solta o cavalo. E a gente acha que não vai criar um problema. E na verdade você tem uma série de problemas. E a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Mas só que dentro dessa história aqui, você vê algo interessante na vida de Jonas. Porque embora ele venha cometer todos os delitos de desobediência a Deus, que eu acredito que seja o ponto mais elevado aqui da história de Jonas, entra mais por questão da desobediência, mas vem também por conta de algo interessante, o reconhecimento. Porque Jonas, quando ele se declara àqueles homens, ele diz assim para aqueles homens: olha, tudo isso que está acontecendo aí, a culpa é minha. Ele fala assim: tudo isso que vocês estão vendo aí de diferente, toda essa tempestade que está acontecendo, todo esse alvoroço que você está vendo, está acontecendo porque eu sou o culpado. Ele reconhece que o mal que sobrevém sobre a vida daqueles homens, no lugar onde eles estão, vieram porque ele cometeu algo errado. Ele reconhece o peso do seu pecado e da responsabilidade que ele tem por estar fazendo algo de errado ou em desobediência ao Senhor. Então eu tento entrar nessa questão para entender o fato de que Jonas, ele assume a sua responsabilidade. Jonas, embora um profeta, vou usar aqui a palavra covarde, por fugir diante de Deus, em toda a Bíblia você não vai encontrar um profeta cometendo um ato assim, embora Elias tenha fugido de Raabe, diferente de fugir da presença de Deus, mas Jonas, ele comete uma fuga inesperada, mas ao mesmo tempo que ele comete um ato assim tão vergonhoso para um profeta, Jonas, por outro lado, ele reconhece o seu erro. E ele reconhece que através do seu erro, que através da sua postura inferior, ele traz o mal que atinge outras pessoas. Ele reconhece que o seu erro atinge outras pessoas, que a sua fraqueza atinge outras pessoas, que a sua desobediência a Deus traz consigo um mal que atinge outras pessoas. Ele fala assim: ó, tudo isso que vocês estão passando, porque tem que ter muita coragem, tem que ter muita hombridade para você olhar para a vida de uma pessoa, para você olhar para uma situação adversa na sua família ou na sua casa, e você reconhecer que aquilo que a sua família está passando veio porque você foi omisso em alguma área da sua vida. Que aquilo que está acontecendo porque você falhou lá atrás, porque você desobedeceu, porque você não corrigiu, porque você não fez algo para mudar. Porque nós nos importamos com tudo. Nós somos um povo que caminhamos, nos importamos com muitas coisas. Nós nos importamos com a igreja, com manter o templo, com manter a casa de Deus. Nós nos preocupamos com isso, mas nós esquecemos
que se nós pecarmos, se nós desobedecermos, nós podemos causar uma avalanche lá na frente. E aí a gente perde aquilo que nós chamamos de o fator descendência. Nós não deixamos um legado. E nós deixamos de cumprir um legado. Porque nós vivemos hoje para fazer legado. Para que os nossos filhos, conforme fala o Salmo 78, que os nossos filhos vejam aquilo que nós vivemos hoje e creiam no Deus que nós servimos. Isso é um legado. Foi o que a irmã Janaína falou aqui. Os nossos filhos olham para as nossas vidas, para o Deus que nós servimos, para formas que nós adoramos a Deus, as maneiras que nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, nos entregamos na casa de Deus e Ele carrega isso como um legado para a vida. E lá na frente, ele acaba querendo, eu quero servir ao Deus que os meus pais serviram. É por aí o caminho. O caminho ele vai mais ou menos por aí. Só que Jonas ele tem essa atitude nos versículos mais anterior, quando ele diz assim: olha, eu sei que esse mal veio porque eu falhei. Eu cometi uma falha. Sou eu que sou o falho em tudo isso aí. E há uma tempestade, de fato. Há algo acontecendo terrível. A Bíblia fala, aqui no livro de Jonas, que você já leu, que eles começaram a lançar coisas do barco para fora. Eles começam a se desfazer de coisas de valores. Porque quando nós pecamos, nós perdemos coisas de valores também. Você deixa de ganhar e você perde aquilo que você carrega. Porque a desobediência a Deus, ela traz consigo tempestade na nossa vida. E se prepara para tempestades fortes. E às vezes a gente não reconhece. Assim como não tomamos uma atitude como a de Jonas. Nós não reconhecemos que todo o mal que está sobrevindo, que tudo aquilo que está vindo sobre as nossas vidas, veio porque nós estamos em desobediência a Deus, em alguma coisa da nossa vida. Eu não estou aqui atormentando você, não. Eu não quero que você se atormente com essa palavra. Que você fale assim: pastor, pelo amor de Deus, aí eu pequei, e vai vir uma tempestade, Deus vai me atormentar. Não estou falando isso. Eu estou falando da gente parar um dia a nossa mente e reconhecer, assim como Jonas reconheceu: olha, esse mal que está aqui, eu tenho parcela de culpa nisso aqui. Eu sei que tem. Mas dentro do texto que nós nos debruçamos aqui, no verso 10, volta lá no verso 10, onde os homens falam para Jonas assim: o que é que você fez? Por que você fez isso? Qual é a sua atitude? E o que Jonas fez? Jonas, ele compra uma passagem. Olha, o cara desobedece a Deus. Ele compra uma passagem para viajar, para dormir e descansar. Só isso que ele faz. Ele compra uma passagem e fala assim: sabe, eu não vou fazer isso não. Eu estou precisando tirar umas férias. Estou precisando descansar. Ele compra uma passagem e vai dormir. Ele vai fazer o que muita gente faz por aí. Quando chega a época de férias, né? Aí eu preciso descansar também. Eu sei que você precisa descansar. Eu sei que você precisa descansar. Deus sabe. Quem mais sabe é Deus. Deus reconhece os seus limites. Ele sabe. Mas olha só o que Jonas faz. O básico. Ele não obedece e ainda quer tirar uma férias ainda. E os que estão perdidos lá em Nínive? E aqueles que estão perdidos, como é que se faz? Como é que se resolve isso? As nossas atitudes de hoje vão refletir em tudo isso lá na frente. São as nossas atitudes. São a forma como nós lidamos com tudo isso. E o que é que nós fazemos para mudar isso? É uma parte interessante. O que eu tenho feito, o que você tem feito para melhorar isso? Né? O que nós fazemos para melhorar isso? Dentro daquilo que aprendemos com Jonas.
Porque quando falamos da história de Jonas, a primeira expectativa que a gente tem, que vem na nossa cabeça, é Jonas sendo engolido por um peixe, né? A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar um peixe engolindo uma pessoa viva? Mas é a Bíblia. Que seja uma baleia que engoliu Jonas, né? A Bíblia não fala uma baleia, mas que seja uma baleia que engoliu Jonas, para ficar melhor, porque Jonas é a baleia em todo lugar que a gente vai. Então vamos firmar aqui que é uma baleia, para não ter discussão. A Bíblia só fala que é um grande peixe, você sabe que peixe é esse. Mas eu posso falar que foi uma traíra que engoliu Jonas. Aí você vai dizer assim, pastor, mas não tem traíra grande. Posso falar a Bíblia. Se a Bíblia disser que uma traíra engoliu Jonas, eu tenho que acreditar a Bíblia. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, eu ia acreditar também. Como isso aconteceu? Não sei. Aconteceu, é Bíblia. Só que a primeira coisa que vem na nossa cabeça são esses fatos, do que aconteceu de fato na vida de Jonas. A nossa vida espiritual hoje é o que importa. Então aquilo que nós fazemos tem importância. Aquilo que nós acometemos tem importância. A gente tem que parar um pouco dentro do tema e não fugir da nossa responsabilidade. Não fuja das suas responsabilidades. Deus nos chama, Deus nos dá uma responsabilidade. Não podemos fugir da responsabilidade que o Senhor nos dá. São responsabilidades acometidas a nós que o Senhor nos dá. E como Jonas, nós temos que olhar e ver, isso está acontecendo por culpa minha. Analisarmos aonde nós temos falhado, aonde estamos fraquejando. Ouvir a voz das pessoas que vão nos questionar. O que você está fazendo, irmão? Você está errado. Está errado o que você está fazendo. Que foi o que falaram para Jonas. Porque se preocupamos com tudo hoje em dia. Com trabalho, com dinheiro, com casa, com combustível, com cesta básica. Mas a vida espiritual de nossos filhos, a gente não se preocupa tanto. Você pode até falar, pastor, eu me preocupo. Eu tenho uma preocupação. Você tem, assim como eu tenho uma preocupação. Mas não da maneira que deveria ter. A gente se preocupa e a nossa vida conjugal, a vida do casal. A vida que eu digo conjugal, uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de comunhão, um culto doméstico. Como funciona? Não funciona. E de quem é a culpa quando o barco vira? Quando vem a tempestade? De onde vem a culpa? Jonas entende que essa culpa vem dele. E a nossa vida espiritual, como fazer? Porque a nossa vida espiritual, a sua vida espiritual é sua responsabilidade. De você orar, de você buscar, de você jejuar, de você ser fiel ao Senhor. É aquilo que é uma frase que eu sempre falo o tempo inteiro. É aquilo que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente nunca faz. Mas a gente sabe que tem que fazer. Então Jonas, ele sabia o que devia ser feito. Ele diz àqueles homens assim, olha, esse mal veio sobre mim. E eles falam, o que a gente tem que fazer para que tudo isso acabe? E ele diz assim, se vocês me lançarem ao mar, tudo isso vai acabar. E mesmo assim, ele falando o que os homens deveriam ter feito, eles ainda não fazem. Eles vão fazer o julgamento. Eles vão jogar sorte. Eles lançam sorte para ver de onde veio o mal. E aí não tem jeito, cai sobre Jonas. Não tem para onde correr. Aí eles entendem que realmente tem que tacar o camarada dentro do mar. Mas até ali você entende que Jonas, ele compreendia a responsabilidade que estava sobre ele. Ele entende que ele era responsável por trazer aquele grande mal onde ele estava ali. Tenhamos cuidado com a nossa vida, com a forma como nós caminhamos diante de Deus. Tenhamos cuidado com as nossas caminhadas desobedientes, porque nós cometemos desobediência. A sua desobediência
pode trazer conflitos para você e conflitos para a sua família. E você sabe que é assim. Jonas sabia disso. As nossas desobediências diante de Deus, Deus nos chama com um propósito. Deus chamou você para um propósito, assim como Jonas. Deus te chama para cumprir uma missão. Deus chama você para fazer algo grande. Deus separa você para um ministério. Ele chama você, fala, eu quero que você faça. E você sabe, porque você já ouviu a voz de Deus. Mas você se retruca, você volta. Você não quer caminhar, você não quer fazer o que Deus quer. Você quer fazer o que você quer. E aí vem as tempestades, vão vir lá na frente. E você vai entender lá na frente o chamado que Deus tinha para você, o propósito para o qual. E aí, como a história que nós lemos lá do diabo que solta o cavalo, que ele diz assim, eu não fiz nada, eu só não tive culpa nenhuma. Eu não tive culpa, só soltei o cavalo. Pastor, mas eu não tive culpa nenhuma. Eu sempre cuidei bem do meu filho, sempre dei tudo para ele. Lá em casa ninguém xinga, lá em casa ele não ouve ninguém falar mentira. Lá em casa é isso, a minha filha sempre teve tudo que estudou na melhor escola, minha filha sempre foi boazinha. E lá em casa, ninguém nunca é culpado. Ninguém nunca é culpado. Mas alguém soltou o cavalo. Quem soltou o cavalo? Quem criou todo o arsenal? É aí que a gente entende o peso da responsabilidade, de entender que se você desobedece, você vai acarretar uma série de conflitos lá na frente. E diante de tudo isso, o diabo ele aproveita todas as situações. Porque se a gente for entrar aqui na história do cavalo, a gente vai entrar em muitas questões. Vai entrar aqui, o cavalo comeu a horta do camponês, a mulher do camarada era nervosinha, deu um piti, né? Porque tem gente que dá piti de vez em quando, né? Do nada surta e fica nervoso, aí pegou a arma, tinha uma arma em casa, tinha porte de arma? Não tinha, não vamos discutir isso. Então a gente vai ficar numa história comprida. Né? Aí já estava errado, pastor matou, uma série de coisas que entra, mas a gente precisa entender que é de nossa responsabilidade viver em obediência com Deus. E se você vier a desobedecer Deus, assuma a responsabilidade dos conflitos causados pelo seu pecado. Olhe para a sua vida e assuma a responsabilidade disso. Fala assim, eu sei, Senhor, eu sei que eu falhei nisso. Eu sei que eu desobedeci. Eu sei que eu poderia ter feito melhor, Senhor. Eu sei que foi o meu pecado. Aprenda, se arrependa ao Senhor. Aí você fala assim, Jonas se arrependeu? Se arrependeu. Depois de 3 dias na barriga do peixe. Não espere ficar 3 dias na barriga do peixe para se arrepender não, irmão. Porque depois que ele foi lançado ao mar, que o peixe tragou ele, 3 dias na barriga do peixe, Jonas faz uma oração poderosa, que eu acho que você já deve ter ido lá. A Bíblia diz que lá das entranhas do peixe, ele compara as entranhas do peixe como um inferno que ele estava vivendo. Ele faz uma oração a Deus, né, que nem um peixe aguenta a oração dele, vai lá e cospe ele para fora. Então não espere que tudo isso aconteça, não espere você estar em uma situação deprimente, esmagadora, difícil, para você entender que tudo aquilo que você está passando ali foi por causa do pecado que você cometeu, da desobediência que você viveu. Deu para entender? Amém ou não amém? Amém? Vamos orar por isso? Fica de pé, onde você está. Nós somos uma família. A igreja é uma família. Estamos no mesmo barco, gente. A igreja é como se fosse um barco, um leme a caminho. Seguimos a mesma direção, porque a igreja, um grande barco seguindo na mesma direção. Se qualquer um de nós fizer algo que venha trazer uma tempestade, todos irão sofrer. Todos irão sofrer. E nós oramos para que isso não aconteça. E nós buscamos a Deus, apresentamos as nossas queixas ao Senhor.
Pedimos ao Senhor que nos perdoe, que nos dê força. Mas acima de tudo, a gente precisa reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa falha diante do Senhor. Curva a sua cabeça, põe a sua mão direita no seu coração. Eu queria que você refletisse nesta noite, que você pensasse sobre isso, que você refletisse acerca daquilo que você tem vivido diante de Deus, da desobediência que você tem causado ao Senhor, de algum mal que você tenha cometido, e que você tem sentido no seu coração, que algumas coisas tenham acontecido, às vezes dado errado de um lado, dado errado de outro, porque você tem deixado a desejar em muitas outras áreas. Eu queria que você orasse ao Senhor, e que humildemente você no seu coração dissesse: Senhor, me perdoa, eu sei que eu tenho cometido essa falha, Senhor, eu sei que eu preciso me levantar, eu sei que eu tenho que lutar, eu sei disso, eu não posso continuar assim. E há uma tempestade, irmão, de fato existe uma tempestade, existe uma nuvem sobre nós, e nós oramos para que o Senhor nos livre dela. E se você tiver que ser lançado ao mar, para que essa tempestade se cesse sobre a vida de outras pessoas, o Senhor vai permitir que você seja lançado ao mar. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos a Ti, porque bendito é o Senhor, bendito é o Teu nome para sempre. E graças Te damos, Senhor, porque estamos aqui, Senhor. Graças Te damos porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor. E assim como o profeta Jonas, Senhor, que caminhou para um propósito e voltando atrás de tudo aquilo que o Senhor havia dito a ele, em desobediência ao Senhor, ó Deus, ele passou por dificuldades na vida. Muitos de nós, Senhor, caminhamos como o profeta, às vezes em desobediência, às vezes passamos por lutas, Senhor, passamos por tempestade, às vezes acometemos erros que atingem outras pessoas, mas nós estamos aqui, Senhor, para entender que muitas dessas coisas de fato acontecem, Senhor, porque nós não temos sido fiéis a Ti, não temos sido temente à Tua palavra, a ouvir a Tua voz. Então venha perdoar os nossos pecados e venha nos usar da forma que o Senhor quer. Venha nos enviar, Senhor, para aqueles perdidos como o Senhor queria fazer como profeta. Venha nos enviar para ministrar os corações das pessoas que estão carentes e necessitadas. Ó Deus, venha usar a vida dos Teus filhos, Senhor. Venha repreender todo o mal, Senhor, toda armadilha, Senhor. Venha cessar toda a fúria do mar. Ó Deus, venha cessar toda a fúria de Satanás, e que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer nesses dias, que Teu Espírito Santo possa nos fazer caminhar de acordo com a Tua vontade, porque o que prevalece diante de tudo isso é a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoa a vida de cada um hoje, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Que você possa meditar profundamente no livro de Jonas. E não se atente só ao livro de Jonas, na verdade. Continue lendo. Se você já leu o livro de Jonas, já é um passo para você continuar lendo. É importante, como a pastora Jenny esteve falando aqui no domingo, que nós não só viemos fazer uma leitura rápida, mas uma leitura um tanto quanto complexa, para que possamos entender bem o texto e o contexto daquilo que tem sido ministrado aqui. Amém ou não amém? Que Deus abençoe a sua vida fortemente. Vamos para casa? Vamos, estende as suas mãos aos céus, diga comigo assim: que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam continuamente sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, sobre todos os meus amigos, hoje e para todo sempre. Aqueles que creem, digam
Está encerrado, vá em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.